Vamos falar sobre a crise convulsiva, mais especificamente o estado de mal epilético. O estado de mal, ele compreende uma emergência neurológica que, se não tratada a tempo, pode levar a sérias sequelas neurológicas e sistêmicas ou até mesmo a morte. Até 16% de todos os pacientes convulsivos, eles poderão ter pelo menos um episódio de mal convulsivo na sua vida. A mortalidade varia de 3 a 11% na população pediátrica e a sequela neurológica pode ocorrer em 11 a 16% dos casos. Por definição, o estado de mal corresponde à atividade convulsiva contínua por mais de 30 minutos ou 2 ou mais crises epiléticas sequenciais sem recuperação do nível de consciência entre elas. Atualmente, tem se definido cada vez mais como estado de mal períodos mais curtos de crise, no intuito de que quanto mais precoce o tratamento da crise, menor a chance de ela evoluir para o estado de mal, com todas as suas consequências indesejáveis. Uma outra definição pode ser a crise convulsiva por 5 minutos ou mais, ou alteração no eletroencefalograma, ou convulsão recorrente sem recuperação entre as crises. Essa é uma definição um pouco mais recente. De qualquer forma, nós temos o estado de mal precoce, considerada nos primeiros 5 a 30 minutos de convulsão, ou estado de mal estabelecido, de meia hora a 1 hora de atividade, de crise. O estado de mal refratário é a crise que não cessa após a administração inicial de 2 ou 3 medicações. E o estado de mal sem manifestação motora é uma condição que nós também temos que ter muito cuidado na emergência, porque muitas vezes nós temos uma atividade elétrica no eletroencéfalo, mas não temos manifestação clínica associada. A suspeita clínica destes casos é quando sabidamente a criança tem crise, ela chega por conta de crise, ela para a manifestação motora, mas mantém hipertensão arterial, taquicardia mantida, uma hipoxemia. Então, isso deve alertar para um possível estado de mal sem manifestação motora. O que desencadeia o estado de mal são processos agudos que afetam o sistema nervoso, então, distúrbios metabólicos, principalmente a hipoglicemia, os traumatismos crânioencefálicos, os tumores, as síndromes paraneoplásicas, as infecções, principalmente as meningites, as encefalites, eventos hipóxico-isquêmicos, intoxicações agudas e crônicas, a retirada repentina de anticonvulsivantes por crianças que já fazem uso prévio da medicação, a evolução das encefalopatias progressivas ou mesmo uma encefalopatia hipertensiva leva ao estado de mal, erros inatos do metabolismo, causas idiopáticas e a febre, principalmente a crise febril, que pode levar ao status de mal epilético. Nas crianças, o estado de mal ele é mais frequente nas crianças menores e a convulsão febril complexa é a causa mais frequente do estado de mal na criança. As infecções do sistema nervoso central, os erros inatos do metabolismo e as intoxicações exógenas também são causas frequentes do estado de mal. E por que ele ocorre? Basicamente, por um desequilíbrio entre os mecanismos excitatórios e inibitórios neuronais. Então, geralmente, há um predomínio dos neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato, que tem os seus receptores, o AMPA, que é o ácido aminocaproico, e o NMDA, que é o N-metildeaspartato. Então, há uma predominância dos neurotransmissores excitatórios sobre o neurotransmissor inibitório, que o mais importante é o GABA. Numa fase inicial do estado de mal, geralmente nos primeiros 20 a 30 minutos, ocorre uma série de reações
metabólicas decorrentes da excessiva descarga adrenérgica do estresse provocado pelas contrações musculares e pelas descargas elétricas cerebrais, alterando todo o metabolismo cerebral, neuronal e também sistêmico. Então, por conta disso, nós podemos ter a elevação da pressão arterial sistêmica e pulmonar e muitas vezes evoluir para edema agudo de pulmão. O fluxo sanguíneo cerebral, vejam aqui, tanto o fluxo sanguíneo cerebral quanto o consumo cerebral de oxigênio aumenta infinitamente. Aqui vocês notam a importância e a intensidade do processo do estado de mal. Então, o fluxo sanguíneo cerebral aumenta em até 900% e o consumo cerebral de oxigênio 300%. Pode-se ter hipertermia, acidose metabólica, acidose respiratória por conta da dificuldade de expansibilidade pulmonar. Então, a gente represa mais CO2 e isso leva à acidose respiratória. O edema pulmonar neurogênico, eventualmente arritmias cardíacas pela grande descarga adrenérgica, pela intensa contração muscular, a rabdomiólise, que pode levar à mioglobinúria e culminar com lesão renal, a hiperglicemia e uma leve pleocitose, até 20 células, então, no líquor. Então, quando a gente colhe líquor no estado de mal, ele pode ter uma pequena pleocitose e isto não significar infecção, e sim o próprio processo do estado de mal. Quando ocorre o estado de mal refratário, geralmente nós temos a deficiência da inibição mediada pelo GABA. Muitas vezes os receptores GABAérgicos eles sofrem um processo de internalização e quando ocorre essa excitação sustentada e ocorre um aumento dos receptores do AMPA e do MNDA na membrana sináptica. Isso faz com que o glutamato, o principal neurotransmissor excitatório, tenha a sua ação na célula neuronal, perpetuando o estado de mal. E com isso, o espalhamento da despolarização cortical difusa. Então, basicamente, no estado de mal, ocorre essa internalização de receptores GABAérgicos e a externalização dos receptores excitatórios. Na fase tardia do estado de mal, que nós vimos na primeira fase, aquela descarga adrenérgica importante, nós vamos ter o inverso, o esgotamento de todos os mecanismos compensatórios. E aí sim, no período superior a 30 minutos, podemos ter a hipotensão arterial, piora da ventilação e da oxigenação sanguínea, a hipoglicemia por esgotamento da suprarrenal, uma hipertermia acentuada por conta dos tremores musculares, piora da lesão renal e aí o edema cerebral. O edema cerebral ele segue mais ou menos o caminho que nós discutimos na aula de TCE grave por conta do glutamato, que vai levar a uma série de alterações no influxo de sódio, cálcio para o interior da célula, produção de radicais livres e lesão celular, principalmente por atuar nas mitocôndrias. Então, quando nós atendemos um paciente na sala de emergência em estado de mal, o importante é sempre uma boa história para nós direcionarmos o nosso plano terapêutico. Então, é importante caracterizar o tipo de convulsão, tônico, clônica generalizada ou parcial, parcial complexa, se a criança tinha ou não diagnóstico prévio de epilepsia, se fez uso de medicações, então lembrar sempre das intoxicações, ou mesmo uso de medicações anticonvulsivantes se for uma criança convulsiva, por conta da parada, da suspensão abrupta das medicações que pode levar ao estado de mal. E avaliar etiologias possíveis.
tanto infecciosas, distúrbios metabólicos, traumáticos. No exame físico, então, avaliar os sinais vitais, então a pressão arterial, a frequência cardíaca, avaliar os movimentos respiratórios e a efetividade respiratória, a temperatura, lembrar que a hipertermia ela é muito prejudicial para a reanimação cerebral, e avaliar o sistema cardiovascular, respiratório, presença de alguma alteração em pele, anexos, também alterações osteoarticulares, e aqui sempre em busca de sinais infecciosos. A escala de Glasgow, claro, no estado de mal epilético, isso é muito difícil de avaliar, o exame neurológico, procurando algum sinal de acometimento do tronco encefálico, então avaliar reflexo pupilar, padrão respiratório, as respostas motoras, musculoesqueléticos, sinais de localização, hemiparesias, ataxias, principalmente por eventuais tumores aí que possam ser a causa do estado de mal. Rigidez de nuca, a procura de sinais de infecção do sistema nervoso central. Lembrar sempre que nos casos de trauma, a manobra de rigidez de nuca não deve ser realizada pelo risco de lesão cervical. E o fundo de olho, principalmente em busca de sinais de hipertensão intracraniana, o papiledema. Obviamente, num estado de mal, esses dados de exame físico muitas vezes são muito difíceis pela contração intensa, mas nós sempre temos que ter em mente que assim que possível, todos esses parâmetros devem ser avaliados para que nós tenhamos uma melhor visão do que pode ter desencadeado esse estado de mal e atuar. Os exames laboratoriais, eles devem ser realizados de acordo com o fator desencadeante. Então, no estado de mal, não tem necessidade de colher uma série de exames, e sim, esses deverão ser colhidos na suspeita clínica, para saber exatamente o que pode ter desencadeado de acordo com a história. A glicemia capilar ela deve ser realizada em todos os casos, então lembrar que a hipoglicemia é uma causa importante de crise convulsiva na criança. Se houver história de febre, então fazer o screening infeccioso. A coleta de líquor vai depender da presença de sinais meningos, do estado geral da criança, conforme relato da mãe, e dos sinais de localização neurológica. Lembrar que o líquor no estado de mal, ele pode ter uma leve pleocitose. Se a criança já faz uso prévio de anticonvulsivante, colher o nível sérico nesta situação. O nível sérico, ele tem indicação no estado de mal, diferentemente daquela criança que é convulsiva, chega com algum escape convulsivo ou história de escape convulsivo em casa no pronto-socorro e faz uso de medicação anticonvulsivante. Nesta criança não tem necessidade de coleta de nível sérico, diferentemente no estado de mal, que isso pode direcionar o seu tratamento. O eletroencefalo, se possível, pode ser realizado, mas na emergência nós sabemos que é muito difícil nós termos disponível o eletroencefalo, mas ele é sim um exame importante para avaliar se a nossa terapêutica está sendo efetiva, principalmente no manejo do estado de mal. E a tomo de crânio vai ser realizada de acordo com a suspeita clínica. O objetivo do tratamento do estado de mal é cessar a crise na primeira hora. O atendimento é sistematizado seguindo a regra do ABC, sempre estabilizar via aérea, respiração e circulação. Se necessário, realizar a intubação, mas a administração do oxigênio é importante, principalmente pela questão da dificuldade respiratória com a contratilidade da caixa torácica. Administrar os anticonvulsivantes, e nós sabemos que na emergência da crise convulsiva do estado de mal, a contração muscular é tão intensa que muitas vezes o acesso
venoso é muito difícil, periférico. Então, o estado de mal é uma indicação formal de acesso intraósseo. E tratar a causa, o que desencadeou a crise. Então, se foi um distúrbio metabólico, ver os distúrbios metabólicos, se for distúrbio hidroeletrolítico, avaliar e corrigir os distúrbios eletrolíticos e assim sucessivamente. As drogas de primeira linha a serem utilizados são os benzodiazepínicos de curta ação e os principais representantes são o diazepam e o midazolam. O lorazepam é o benzodiazepínico de escolha. No entanto, no Brasil, nós não temos a apresentação endovenosa, mas quando nós tivermos a apresentação, o lorazepam é a droga de escolha para iniciar o manejo do estado de mal. O diazepam talvez seja a droga que nós mais tenhamos contato e conhecimento. Ela é uma droga lipossolúvel, então isso faz com que ela penetre imediatamente no sistema nervoso central. Tem um início de ação muito rápido, em 10 a 20 segundos. Ela é rapidamente redistribuída para os outros tecidos e isso provoca a queda dos níveis séricos e cerebral da droga em até 20 minutos. A eficácia no controle das crises chega até 90% dos casos e não deve ser uma droga utilizada no recém-nascido quando ele chega em crise convulsiva, porque o seu veículo, o benzoato de sódio, ele predispõe à encefalopatia bilirrubínica. A dose endovenosa de 0,2 a 0,3 mg quilodose, máximo de 10 mg. A via retal é uma opção, pode ser feita a meio miligrama quilodose, mas atualmente cada vez menos ela vem sendo utilizada como uma droga intra-hospitalar. Geralmente ela é uma droga pré-hospitalar, tem uma apresentação específica que no Brasil nós não temos a apresentação via retal em gel. Muitas vezes se faz a apresentação endovenosa mesmo, que é muito irritativa para a mucosa, mas num estado de mal epilético no hospital, a contração muscular, isso dificulta muito a via retal, ainda mais se a criança for maior. As crianças menores, lactentes, são mais fáceis. Então, talvez é uma via que não seja tão conveniente assim a ser utilizada na emergência intra-hospitalar. A forma intramuscular ela é ineficiente no controle da crise, principalmente por conta da sua absorção lenta. A droga de escolha nossa, aqui no nosso meio, como manejo inicial no pronto-socorro, se nós não temos o acesso endovenoso, é o midazolam. Ele é hidrossolúvel, atua na convulsão em 1 minuto, tem uma meia-vida de 1 a 3 horas e a característica do midazolam é que ele tem várias vias de administração. Então, ela tem a via endovenosa, 0,1 a 0,2 mg quilodose. A via intramuscular é excelente na emergência, então é de 0,1 a 0,2. Aqui não é 0,2, é 0,2 mg quilodose. E de literatura, ele é tão efetivo quanto o lorazepam endovenoso. Então, a via intramuscular talvez seja a melhor via de início do tratamento do estado de mal quando não temos o acesso venoso. A via intranasal é uma via que pode ser utilizada, no entanto, deve-se ter o atomizador. Então, se for usar a via intranasal, não pode colocar só a sondinha, como normalmente a gente coloca a sonda no nariz e injetar o midazolam, porque aí ele vai funcionar como via oral. O atomizador, ele tem uma função, ele pulveriza a droga na placa cribiforme, que é altamente vascularizada e a absorção é imediata. Então, o midazolam intranasal só deve ser realizado se de fato nós tivermos o atomizador.
A via bucal pode ser utilizada 0,2 mg quilo dose, ela é mais efetiva que o diazepam via retal. No entanto, tecnicamente, ela é um pouco mais difícil, porque a aplicação tem que ser próximo aos molares, na mucosa jugal. E no trismo que ocorre na crise convulsiva, muitas vezes pode ser uma via mais difícil de acesso. O lorazepam, como a gente havia comentado, é a droga de escolha, no entanto, a apresentação endovenosa não está disponível no Brasil, tem uma eficácia superior, com início de ação em 2 minutos. O efeito anticonvulsivante é maior, porque ela permanece de 12 a 24 horas e causa menos depressão respiratória. A dose, quando estiver disponível, é de 0,1 mg por quilo. Quando nós usamos, então, os benzodiazepínicos, que são as drogas de primeira linha, são as drogas de curta ação e são lipossolúveis e rapidamente eles penetram na barreira hematoencefálica, tendo o seu efeito depressor, principalmente por atuar nos receptores GABAérgicos, quando eles não atuam depois de 2 doses, então, aí estão indicadas as drogas de segunda linha. Então, normalmente nós utilizamos a fenitoína, o fenobarbital, o ácido valproico e a descrição do levetiracetam, que da mesma forma como o lorazepam, nós não temos a apresentação endovenosa ainda autorizada no Brasil. A fenitoína, ela tem a indicação nas crises não controladas com diazepam. Então, depois que nós fizemos os benzodiazepínicos, a primeira droga então a ser realizada é a fenitoína. Geralmente, ela não causa depressão do sistema nervoso central e controla a atividade epilética em 40 a 90% dos pacientes. O início de ação é um pouco mais retardado, em 10 a 30 minutos, e a sua diluição deve ser feita em água destilada ou soro fisiológico, porque ela precipita com soro glicosado. A fenitoína, quando infundida, tem que ter monitorização cardíaca, porque ela pode levar a arritmias por conta de alargamento do QT. A dose de ataque nas crianças que não fazem uso prévio da medicação é de 20 mg por quilo, respeitando a taxa de infusão de 1 mg quilo minuto. Crianças que já fazem uso prévio de fenitoína, ela pode ser usada na dose de 5 mg por quilo e colher o nível sérico. Geralmente a manutenção é de 5 a 7 mg por quilo após 12 horas da dose de ataque. O fenobarbital, ele tem a sua indicação quando o benzodiazepínico não fez efeito e a fenitoína também não foram suficientes para cessar a crise. No entanto, o mecanismo de ação do fenobarbital também é atuar no GABA. Então, existe uma discussão de que se com o benzodiazepínico a criança não saiu da crise, você usar novamente uma droga que vai ter o mesmo mecanismo de ação, é você ter menos chance de resolver esse estado de mal, perpetuar a atividade elétrica desorganizada, mais efeitos sistêmicos, mais dano cerebral. Então, a gente só retardaria o tratamento. Então, atualmente tem se discutido se após a fenitoína, nós tenhamos que indicar outra droga que não o fenobarbital por conta da mesma ação em relação ao benzodiazepínico. De qualquer forma, ele ainda é uma droga bastante utilizada. O seu inconveniente é que ele causa sedação e depressão respiratória. A dose endovenosa, o ataque é de 20 mg por quilo, então respeitando a velocidade de infusão de 2 mg quilo minuto. E é a droga de escolha no tratamento da crise neonatal. Então, no recém-nascido, quando ele está em estado de mal, não saiu com midazolam, então não se faz idantal pela distribuição errática, e sim o fenobarbital.
pode-se chegar a 40 miligramas por quilo. A manutenção do feno, diferentemente da fenitoína, que é após 12 horas, a do fenobarbital é após 24 horas do ataque e a dose é de 3 a 5 miligramas quilo dia. Aí sim, o ácido valproico é a droga, talvez, que substitua o fenobarbital. Então, se nós fizermos o benzodiazepínico, a fenitoína, e não saiu com essas medicações, então, ao invés de fenobarbital, introduzir o ácido valproico. O mecanismo de ação, ele não é muito certo ainda, mas ele não tem a mesma ação no GABA. Ele está indicado principalmente nas crises de ausência e mioclonias, nas crianças com crise tônico-clônica generalizada primária. Ele cessa a crise em até 80% dos casos não responsivos aos anticonvulsivantes de primeira e segunda linha. Tem a vantagem de não causar depressão respiratória e circulatória. No entanto, um cuidado especial para as crianças menores de 2 anos, principalmente com doenças metabólicas ou mitocondriais, porque o ácido valproico ele é hepatotóxico, pode causar hiperamonemia também. Então, isso poderia piorar a condição de base dessa criança. A apresentação endovenosa nós já temos no Brasil, aqui no HU também, o nome comercial é Depacon. O ataque varia de 20 a 40 miligramas por quilo, então, dependendo da dose que se começa, nós podemos incrementar 10 miligramas quilo a cada 10 minutos se a crise não controla. A manutenção, depois da dose de ataque, então é feita com 5 miligramas quilo hora. O levetiracetam, nós falamos que é uma droga que tem sido utilizada muito como uma droga de segunda, terceira linha no tratamento do estado de mal, mas nós ainda não temos o levetiracetam endovenoso aqui no Brasil, e ela é uma opção de tratamento de convulsão, inclusive no período neonatal após o fenobarbital. O mecanismo de ação é múltiplo, ele age em canal de cálcio, no receptor de glutamato, ele modula o GABA e a sua vantagem é que ele não tem metabolização hepática, a excreção é renal e tem pouca interação medicamentosa. Quando estiver disponível, então, levetiracetam, ele pode ser feito um ataque de 20 a 60 miligramas por quilo, numa infusão de 5 a 6 minutos, e geralmente ele controla a crise em 1 hora da sua administração. Quando nós já usamos as drogas de primeira linha, de segunda linha e eventualmente algumas de terceira linha, então aí nós estamos diante do estado de mal refratário. Nessa condição, o importante é controlar os sinais vitais da criança, garantir a ventilação e oxigenação. Então, muitas vezes nesse estágio a intubação é necessária, indicar a infusão contínua das medicações e monitorizar continuamente o eletroencefalograma. No pronto-socorro, quando nós entramos no estado de mal, a nossa função vai ser manter o ABC, intubação e iniciar a infusão contínua das medicações até a transferência na UTI. Dificilmente no pronto-socorro nós vamos ter o eletroencefalo disponível. Para o controle do M refratário, do estado de mal refratário, nós podemos usar o midazolam EV contínuo, o tilpental, que é uma droga neuroprotetora, o propofol, e nós vamos ver uma característica específica do propofol que faz com que a gente não use de rotina. A ketamina, ela tem sido estudada muito, né, no estado de mal. Alguns autores vêm estudando inclusive como uma droga a ser utilizada antes da introdução da infusão de drogas de forma contínua, porque em muitos casos o uso da ketamina, como ela atua bloqueando o NMDA, então ela evita
com que o glutamato se ligue no receptor, ela tem evitado muito a intubação. Então, é uma droga que nós, no estado de mal, que refratário, que nós vamos entrar com medicação IV contínua, ela pode ser uma opção antes para evitarmos a intubação e aproveitar do seu efeito anticonvulsivante e neuroprotetor. A lacosamida não é uma droga ainda muito disponível e útil do ponto de vista diário, né? A utilidade dela nós não temos disponível, então não é uma droga utilizada no nosso dia a dia. O midazolam contínuo, ele causa menos hipotensão, mas claro que isso dependendo da dose. À medida que você vai aumentando a dose, mais repercussão hemodinâmica, mais necessidade de suporte e muitas vezes, inclusive, com necessidade de drogas vasoativas, quando a gente vai aumentando o midazolam a doses maiores. O ataque é o de 0,2 mg/kg, a infusão contínua inicia com 0,1 mg/kg, podendo ser titulado até 2 mg/kg. O tiopental é um barbitúrico de ação curta, deve ser utilizado via endovenosa, um ataque inicial de 2 a 3 mg/kg dose e uma infusão contínua inicial 10 microgramas/kg minuto, até aumentar o controle clínico da crise ou suprimir a atividade elétrica no eletroencéfalo. Então, também não tem dose máxima, a gente vai usando até o controle da crise. Mas também o tiopental, ele é depressor miocárdico, ele é hipotensor e muitas vezes há necessidade também de associar droga vasoativa à medida que aumenta muito a dose. A dose máxima limita-se ao surgimento dos efeitos colaterais cardiovasculares. E uma característica do tiopental é que ele é um barbitúrico e quando a criança fez uso de fenitoína e fenobarbital no manejo do estado de mal, elas não devem ser suspensas durante a infusão do tiopental. Então, a sua infusão deve continuar. O Propofol, ele é um anestésico não barbitúrico, ele é muito difundido no nosso meio, ele é altamente lipossolúvel, tem uma ação sedativa, hipnótica e anticonvulsivante. O início de ação é rápido, a titulação é fácil, a repercussão cardiovascular é pequena. No entanto, a sua infusão prolongada pode causar a síndrome da infusão do Propofol. Então, a síndrome da infusão do Propofol, ela acontece quando essa infusão contínua for superior a 48 horas, com doses de 4 mg/kg. E a criança pode evoluir com apneia, bradicardia, hipotensão, uma acidose metabólica refratária, aumento de triglicérides, rabidomiólise, insuficiência renal e morte. Então, o Propofol, ele tem sido evitado como droga de infusão contínua no manejo do estado de mal. A dose de ataque é de 1 a 3 mg/kg e a infusão contínua de 2 a 10 mg/kg. Falando um pouquinho da ketamina, que eu havia dito para vocês que atualmente ela é uma droga que vem sendo muito estudada, ela tem uma propriedade neuroprotetora, então ela inibe os receptores NMDA, não provoca depressão cardíaca nem hipotensão e é uma opção no estado de mal antes da infusão contínua dos agentes anestésicos, principalmente porque ela evita a intubação. Então é uma droga bastante promissora e que nós já temos utilizado. O ataque é de 2 a 3 mg/kg e a infusão contínua 5 a 10 microgramas/kg minuto, podendo-se aumentar a cada 10 minutos, conforme a evolução. A lacosamida é uma droga ainda que a gente não tem muita experiência com seu uso. Ela estabiliza as membranas neuronais excitáveis e a forma EV de 2 a 2,5 mg/kg.
ela tem apresentação VO, então para o controle de crises convulsivas em casa, a lacosamida ela tem apresentação VO e ela é utilizada. No entanto, no estado de mal, nós ainda não temos experiência suficiente com o uso aqui no Brasil, e na literatura nós temos alguns trabalhos que ainda precisam ser aprimorados na criança. Então, resumindo, o importante é reconhecer e tratar precocemente o estado de mal. O atendimento ao ABC com glicemia capilar. A droga de escolha inicial é o benzodiazepínico, então lembrar de repetir 2 vezes com intervalo de 5 minutos e a partir daí iniciar as drogas de segunda linha. Se o acesso venoso estiver presente, o midazolam e o diazepam. Se o acesso venoso não estiver presente, então o midazolam intramuscular é a opção. Se o estado de mal não melhora com benzodiazepínico, então as drogas a serem utilizadas, a fenitoína, o fenobarbital, o valproato de sódio e a ketamina é uma droga que nós podemos utilizar, sim, aí antes de infundirmos as drogas de forma contínua. O controle do estado de mal refratário deve ser feito com uso de drogas com infusão contínua endovenosa e de titular de acordo com a resposta do eletroencefalograma. E terapias alternativas também para infusão contínua são a ketamina e a hipotermia para manter o metabolismo cerebral mais reduzido. Então, aqui, resumindo, então, estado de mal, chegou no pronto-socorro, ABC e destro, ok? Os exames laboratoriais, quando indicados, e a dosagem de nível sérico das drogas antiepiléticas, se a criança já fizer uso prévio do anticonvulsivante. Se o acesso venoso estiver presente, então, diazepam, EV 0,2 a 0,3 mg por quilo ou midazolam endovenoso 0,1 a 0,2 mg por quilo. Repetir 2 vezes a cada 5 minutos, se necessário. Se o acesso venoso não estiver presente, então midazolam intramuscular, rápido, fácil, ação também boa, um início de ação aí de 2 minutos, que é o suficiente para iniciar o controle da crise, a dose 0,1 a 0,2 mg por quilo. Se os benzodiazepínicos de curta ação não forem suficientes para cessar a crise e a crise persiste, realizar então a fenitoína EV 20 mg por quilo. Se nesta fase a criança tem crise convulsiva e já faz uso em casa de fenitoína, então a dose de ataque ela não vai ser plena. Então nós vamos fazer uma dose de ataque de fenitoína menor, de 5 mg por quilo. E aí então nós vamos para o fenobarbital 20 mg por quilo, dose plena. Se nesta fase da fenitoína EV 20 mg por quilo, a criança já faz uso de fenobarbital, nós podemos fazer uma dose de ataque mais baixo de feno de 5 a 10 mg por quilo. E se a criança já faz uso de ácido valproico, nós podemos fazer 20 mg por quilo de ataque de ácido valproico. Por que isto aqui? Porque a criança que faz uso crônico de medicação, geralmente, dependendo do anticonvulsivante que ela toma, é aquele anticonvulsivante que controla a crise. E principalmente se ela deixou de tomar alguma dose do anticonvulsivante, que ela já faz uso cronicamente, nós podemos fazer o ataque desta mesma medicação, só que o ataque não vai ser pleno, como na criança que não faz uso. Nessas crianças, dependendo da droga que elas usam, nós podemos fazer o ataque, mas com uma dose menor. Se após a fenitoína a crise persistir, então aí sim nós podemos optar pelo fenobarbital ou pelo ácido valproico. Lembrando sempre aqui da questão
do fenobarbital tem o mesmo mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. E se após a administração ou do feno ou do ácido valproico a crise persistir, então aí nós estamos diante do estado de mal epilético refratário, e aí a infusão das drogas contínuas está indicada. Então, o midazolam e o tiopental são as drogas de uso EV contínuo mais comumente utilizadas, ok? Obrigada e espero que vocês tenham tido uma boa ideia e se sintam mais tranquilos e seguros no manejo do estado de mal na emergência, ok? Até mais!